Cara, vamos conversar um pouquinho sobre o Barcelona de Hansi Flick. Vai ser um vídeo diferente, é claro, né? Só que vai ser um vídeo montando o elenco do Barcelona, mas especial, né? Um elenco extremamente teórico, né? Onde eu coloco aqui uma possível solução para alguns problemas financeiros que o Barcelona vive hoje. Ela existe, ok? Essa solução seria vender a base do Barcelona para contratar jogadores prontos. Será que teria uma diferença muito grande no time do Barcelona se ele fizesse isso? E principalmente, e se ele se livrasse junto de alguns jogadores mais velhos e alguns jogadores que não estão sendo úteis pro elenco? O que é que aconteceria, né? Será, por exemplo, que vender Gavi, outras figuras como Fermín Lopes é a solução pro Barcelona? A gente vai entender isso aqui hoje, enquanto eu monto esse elenco com vocês e converso nesse vídeo sobre o que o Barcelona poderia fazer de diferente. E é claro, se eu tô falando isso aqui, é óbvio que a direção do Barcelona já sabe disso, né? Essa é uma possibilidade que tá na cabeça deles e que é muito clara que eles poderiam fazer. E eles não fazem isso de pegar e vender a base, né? Vender jogadores interessantes que já estão prontos ali, porque com toda certeza, cara, esses jogadores podem valer mais no futuro ou eles são muito úteis pro elenco pra você se livrar. Podem acabar entrando no auge da carreira, jogando muito bem, ainda dentro do próprio Barcelona. Então, meio que não vale a pena pra ele se livrar do jogador agora, é claro, né? É muito do pensamento porque que eles mantêm tanto esses jogadores ali e não tentam vender pra achar outro. E também porque os jogadores querem continuar, eles aceitam ganhar baixos salários, eles aceitam um monte de coisa que jogadores que evidentemente não têm a ligação desse nível com o clube aceitaria, né? Então, basicamente é por isso que o Barcelona, ele aproveita tanta base e, é claro, pela crise financeira, os problemas financeiros que o Barcelona tem hoje. Só que tem uma espécie de solução pra esse problema que seria vender, né? O Barcelona pode vender para comprar jogadores e para poder ter um elenco melhor. Essa é a solução mais rápida e direta desse tipo de problema. E óbvio, isso aqui é um vídeo teórico, onde eu só vou teorizar isso aqui e mostrar pra vocês um elenco depois que poderia ter sido montado, né, em cima dessa ideia. E o que é que o Barcelona, por exemplo, ele perdeu no mercado, ou ele pode perder por não fazer isso de chegar logo e vender a galera. Eu poderia vender muito mais gente aqui e tentar realmente contratar jogadores ainda mais prontos, fazer um elenco completamente diferente, mas eu vou tentar conservar a galera que joga bem, né? A galera que, apesar de não ser aquele titular absoluto, não ter essa garantia toda e poderia realmente ter uma opção melhor dentro da posição, ainda são jogadores bons que talvez não valha a pena trocar, né? Porque apesar dele ainda não ser esse grande jogador, ele pode ser no futuro muito melhor do que isso. Então esses jogadores vão continuar também no elenco, é claro, né? Tô indo pra uma linha bem teórica da coisa, então calma aí na aba de comentários. Isso aqui não é vídeo especulativo, eu não sou jornalista, eu tô fazendo essas explicações porque tem muito torcedor do Barcelona que talvez não acompanhe esse tipo de vídeo e talvez não entenda o que tá vindo aqui. Isso aqui é um vídeo teórico, meu caro colega do Barcelona. Eu tô fazendo muito ele porque eu também não pretendo fazer mais tantos vídeos do Barcelona, né? Eu vou ficar um tempo bem grande sem gravar sobre esse clube, então eu tô garantindo aqui um vídeo pelo menos, porque eu sei que tem muita gente que me segue que torce pro clube ainda, né? E apesar da minha zoeira e também dos meus vídeos ali criticando coisas do clube, eu ainda tenho esse interesse de fazer conteúdo sobre o Barcelona, então eu tô trazendo isso aqui. Até porque me perguntaram muito no passado, né? O que o Barcelona podia fazer pra isso, e eu pensei em fazer esse vídeo teórico, eu até prometi pra uma pessoa na aba de comentários, e hoje eu tô entregando isso aqui, é claro, né? Enfim, então vamos olhar principalmente aqui pro elenco do Barcelona hoje no Transfermarkt e entender o que é que ele tem de problema. Bom, eu tô aqui dentro do Transfermarkt, vocês podem ver o elenco atual do Barcelona. A gente vê vários nomes aqui interessantes, né? Uma mudança que já vai acontecer, que tá garantida, é a saída de Ter Stegen, como vocês podem ver aqui, capitão do clube. E eu acho que é uma mudança negativa a curto prazo, mas a longo prazo é interessante você renovar o goleiro. Então, se for por esse lado, eu acho que até que foi interessante. E se já tem uma figura mais velha aqui pra garantir, pelo menos, que vai ter um cara pra jogar na temporada, que é o tal do Chesney, né? Que deve continuar por mais uma temporada, pelo menos. Na zaga, a gente tem um pequeno problema aqui. Primeira grana que vai entrar pro Barcelona nesse tipo de cenário, que é Ronald Araújo. Araújo é um jogador que não pode ser reserva. É simplesmente isso. Você não pode ter Araújo como reserva em elenco nenhum. É simplesmente isso. Ou ele sai, ou ele fica. Eu acho que sim, eu acho que ele sai. Porque ser reserva de um moleque de 18 anos é muito ruim pra carreira dele. É um jogador que é um sênior da Europa, é um dos melhores ali. Eu gosto muito de Araújo, eu acho que ele não pode continuar aqui. E ele tem um valor absurdo, cara. Se eles forem vender, eles vão ganhar uma grana. Tá aqui valendo 35, por exemplo, no Transfermarkt, mas eu acho que eles conseguem 50, 60 fácil. É um jogador que vale muito a pena tu comprar, cara. Uma Juventus, precisando de um jogador definitivo, mano, vai lá e põe essa grana nele e acabou, tua zaga tá resolvida, cara. Acabou, mano. É um cara muito bom, cara, que não tem substituto no mercado. E eu entendo o lado do treinador. O treinador achou opções que pra ele é melhor, cara, então ele tá utilizando. E é o primeiro nome que eu venderia. Os outros eu já penso menos em vender. Eric Garcia é muito útil, joga em qualquer posição de campo, pode quebrar galho na lateral. Nós temos o nosso querido Christensen aqui, que ainda joga um belo futebol, então eu acho que talvez não vale a pena vender, é um bom reserva, e eu acho que ele vai ficar de boa sendo reserva, ok? Não vai arrumar muito problema com isso não, e também não vai ser um bagulho que vai destruir a carreira dele, tem 29 anos, já ganhou Champions, já passou pelo Chelsea e tudo mais, então eu acho que ele tá no melhor lugar que ele poderia estar, e eu tentaria continuar, até pelo alto salário
salário que ele tem, né? Tem um salário, assim, bem salgadinho até. Inigo Martínez tá no bom momento ainda, tá com 34 anos. Aí já pensa em renovação, né? Em trazer um jovem que possa ficar na posição dele quando ele sair. Um jovem que vai ser treinado ali por Hansi Flick durante um tempo. Então eu já penso bastante nisso, né? Nas laterais, cara, eu gostei muito de Martin, Gerard Martin, até pela idade, é um pouquinho mais velho. E Hector Forte eu não gostei muito não, então eu acho que Hector Forte pode ser uma boa venda ali. Ele vai ser aquela coisa desses 10 milhões aqui, mas provavelmente um pouquinho mais caro. Mas que pode ser uma venda interessante pro Barcelona fazer ali e arrecadar uma grana, né? No meio de campo eu não modificaria nem Caçador, nem Bernal, ok? Eu manteria os dois no elenco, porque eu gosto dos dois. Bernal é jovem, tem muito potencial e Caçador cumpre um papel tático interessante. Ele é uma peça da engrenagem que cumpre o seu papel direito. Ele não deixa a desejar. Também não vejo esse destaque todo que alguns torcedores falam, como se ele fosse o melhor da Europa. Ele é só um bom jogador, cara. E assim seria interessante vários outros elencos. Poderia ser uma venda muito boa pro Barcelona, mas eu não acho que vale a pena. Porque o potencial dos dois aqui e também achar um cara que realmente vai encaixar ali e fazer um bom papel é difícil. Então eu preferiria manter o que já tem aqui. Frank de Jong tem um problema. Se ele mantiver o salário que ele tem hoje, cara, é bem difícil de continuar com ele, cara. Muito difícil mesmo. Porque o salário dele é muito alto. Só que dizem que ele vai renegociar ali o salário dele por um valor melhor. Se for o caso, aí você tem um bom jogador pra você ter no elenco. Eu, inclusive, quando fiz meu vídeo montando elenco do Barcelona um tempo atrás, que eu tomei muito hate, eu tirei ele. E a galera não entendeu que é por causa da merda do salário do cara, mano. Não é só porque eu odeio o Frank de Jong. É porque o salário dele é muito alto, mano. Não faz sentido você continuar com um jogador desses. É muito caro de manter, cara. Não vale a pena. Tipo assim, ele tava ganhando um salário que, pô, centroavante de elite ganha, sabe? Tipo, é muita grana, mano. Não faz sentido. E até porque tem outros jogadores que tem até um encaixe melhor com o Hansi Flick. Então não valia a pena manter. Mas ele reduzindo o salário dele lá pra baixo, ali, pra uns 12 milhões de euros, pelo menos, tá razoável, tá pagável, assim, 12, 13. Eu acho que é um salário, assim, que vai ser bom pra ele e ele não vai dar um prejuízo bizarro ali pro Barcelona no final do mês ali. Então, uma redução de salário pode ser uma coisa legal pra manter ele. Gavi não tem um encaixe tão bom com o Hansi Flick, eu não acho que é uma boa os dois continuarem. Então, Gavi seria o melhor objeto de venda que tem aqui. Inclusive, cara, talvez o Paris Saint-Germain queira pagar uns 100 milhões aí pra ter ele, cara. Porque eu sei que o treinador do Paris Saint-Germain gosta muito de Gavi. E é um jogador que vale essa grana, cara. Vale muito a pena pra ambas as partes. Gavi pode ajudar muito o PSG e o Barcelona pode ganhar uma grana massiva ali, chegar uns 100 milhões de euros aí pra dentro do elenco. E é assim que a grana do Barcelona vem, cara. Se você contar as peças que eu tô falando aqui que vão ser vendidas, esses que estão sobrando que eu também não tô citando, a grana legal vai entrar, mano. Fermin Lopes. Isso aqui é um valor mínimo por ele, 50 milhões de euros. Porque ele é um jogador único no mercado, que não tem outro. O estilo de jogo dele é muito único e vale a pena pra um monte de elenco. Até pro Chelsea que eu torço, é um bom jogador pra contratar, mesmo que seja caro. Vale a pena. Porque o potencial dele é muito alto. E aí você tá entendendo, né? Porque com o Barcelona ele não vende. Porque não vale a pena. Porque se tu vender esse jogador, tu vai perder um potencial muito grande no futuro. Pode ser que esse jogador esteja valendo 100, 200, em vez de ser vendido por 60, tá ligado? Mas vender ele hoje significa comprar um elenco melhor pra disputar a próxima Champions, pra disputar várias outras coisas. Então, é interessante também a venda. Aí tem o tal do Pablo Torre, que pode também ser uma venda interessante ali pra arrecadar uns 10, 15 milhões de euros pra um jogador não tão valorizado. Chegou tem pouco tempo, né? Mas já pode até acabar saindo se já pensar em recontratação, ou pode ser mantido também, porque não vale tanto, e esperar ele valorizar mais pra poder vender lá na frente. Ansu Fati, pelo que eu sei, já vai acabar saindo ali pro Mônaco, interessante também. Uma folha salarial grande vai abrir quando ele sair. E por último, o maior problema do elenco atual do Barcelona, Robert Lewandowski. Todo mundo que assistiu a temporada notou, Lewandowski tá em queda de rendimento clara e objetiva, não é mais o mesmo jogador, e ele não é um jogador ruim, ainda é um dos melhores jogadores da Europa, ainda é um dos melhores centroavantes da Europa, só que eu não sei nos próximos anos se vai ser isso. Então se o Barcelona hoje pegar, conseguir vender ele, tirar o super salário dele do elenco, ainda se livrar e ganhar uma graninha, é maravilhoso, cara, porque aí o Barcelona já pensa em outro 9 pro futuro. Vejo muita gente pedindo o nome de Benjamin Chesco, né, muito torcedor do Barcelona falando dele, que é uma opção também, e o tal do Paul Victor também é uma opção de venda aí, cara. Eu acho que eu pagaria uns 10, 15 milhões em Paul Victor, é um jogador interessante aí pra vários elencos médios aí da própria La Liga, né, é um jogador aí que também é um objeto de venda interessante pra eles, pra abrir margem pra poder contratar quem eu vou contratar aqui. Então basicamente é isso, cara. O Barcelona venderia suas peças do futuro pra contratar alguém pro agora e tentar agir automaticamente. É claro que alguns desses aqui talvez não sejam nem mais possíveis até por causa do fim dessa janela. Eles teriam que planejar isso melhor e não mudar tudo agora, mas eu volto a falar, um vídeo teórico. Antes de eu mostrar o elenco montado, eu vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype aí, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone, ajuda muito esse canal e ajuda o canal a continuar. Se você quiser também ajudar de qualquer outra forma, pode ficar à vontade. E se você quiser me seguir também, tem o meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela, lá eu comento futebol diariamente, inclusive comento notícias de mercado sobre qualquer clube, inclusive o Barcelona é um deles, né? Eu sempre tô comentando coisas lá. Vamos lá agora. Que tal o elenco montado, né? Eu vou falar de algumas coisas aqui interessantes que eu tenho pra falar e vou explicar cada um desses jogadores aqui, porque que eu trouxe cada um deles. Ó. Vamos lá, primeiro goleiro novo que acabou de chegar, né? O tal do Juan Garcia. Eu acho um bom goleiro, não acho o goleiro ruim, não. Só que é claro, você vai perder em passe, porque você vai perder Ter Stegen, que é um excelentes passadores do futebol. Talvez, pra esse treinador não seja tanta coisa, né? Mas Juan Garcia é um jogador que tá com um padrão muito legal e tem um futuro brilhante pela frente. Acho que ele pode ser titular. Eu acho que ele vai falhar um pouco menos que Chesney, que vem falhando assim com alguma consistência. Particularmente, eu não tenho gostado das atuações de Chesney, não. Em alguns
jogos, ok? Em outros ele foi muito bem, né? É um jogador que oscila. Aí nós temos Pau Cubarsí Christensen na direita, Inigo Martínez e Mikhail Faye, que era do Barcelona aqui. Ele tem uma cláusula de recompra de 25 milhões de euros, se eu não me engano. Eu recontrataria, e agora a gente vai começar a conversar. Pau Cubarsí, cara, é uma aposta, porque ele é um jogador que falha. Tem lances de falha dele. É normal. A idade dele, é normal que ele faça isso. É estranho quando o Araújo chega num jogo de Champions decisivo e toma um vermelho daquele que ele tomou. É claro que ele caiu numa armadilha ali, né? O jogador se jogou bonitinho ali no chão, fez aquele teatrinho ali, ele caiu na armadilha e sim, era vermelho mesmo. O juiz não tava errado, não. Mas é uma situação que não pode acontecer, mas que se acontece com o Cubarsí, a gente perdoa. Por quê? Porque ele é muito jovem, cara. Ele ainda não tem essa experiência toda. E ele caiu na malandragem de Lautaro bonito naquele jogo, cara. Ele caiu numa malandragem ali que, mano, tem muito jogador mais velho que não cairia. Então é um risco, né? Você tem um jogador muito talentoso, mas que ainda não tá pronto, não sabe fazer tudo que precisa em campo. E você, torcedor do Barcelona, não precisa se ofender. Eu gosto de Pau Cubarsí, eu acho ele um bom jogador. Eu só não acho ele o melhor de todos os tempos, como vocês. E eu não tenho obrigação de achar porque eu não sou torcedor do Barcelona, ok? Tá tudo certo, não odeio ele. E aí a gente tem Inigo Martínez aqui, que tá jogando bem, tá jogando direito. Com chave ele não era bom, ok? Eu deixo isso aqui bem claro. E torcedor do Barcelona, inclusive, eu discuti isso comigo. Não é objeto de discussão, cara. Eu assisti os jogos do Barcelona com o Inigo Martínez. Ele não era legal com chave. Dava bem errado, inclusive, quando ambos jogavam juntos. E não à toa ele era reserva. Só que com o Hansi Flick, ele tá indo muito bem, cara. É um jogador bem decisivo ali, que joga bem, joga direitinho. Eu acho que não deve ter muitos mais anos de futebol, mas ele deve entregar ainda uns 2 aninhos, sabe? Pra, inclusive, Fael ganhar esse tempo aí de ganhar experiência. E, cara, um jogador que pra mim não valia a pena vender não, velho. Porque, cara, tinha futebol naquele moleque, ele era rápido, tinha uns passes interessantes ali que ele ligava defesa-ataque e lembrava jogadores de pura elite do futebol. Eu acho que a zaga não vai ser um problema tão grande, então esse moleque ser treinado ali por um ano, por um Hansi Flick, pode ser interessante, cara. Eu acho que é um cara que eles não deviam ter jogado fora não, mano. Valia a pena ter continuado. E eu traria de volta, porque, cara, pode ser o futuro do Barcelona esse moleque, cara. Talento pra caramba aqui a gente tem nas mãos. E se precisar de um zagueiro, dá pra adaptar, né? Tanto com o D quanto o Eric Garcia também na zaga, se precisar. No final das contas, então, não vai ter problema com isso. Aí o lateral direito é Condé e Eric Garcia, não modificaria isso. Acho que a lateral é um lugar que não tem muito problema. Condé cumpre bem o papel de titular. É um lateral mais equilibrado que Baldé, por exemplo. Aí nós temos Baldé aqui, que muitas das vezes era utilizado, né? Como um jogador que ia subir um pouco mais, dar amplitude pro campo, ajudar a Rafinha a ganhar os duelos ali no lado do campo. Jogava de uma maneira um pouco mais ofensiva que Condé, né? Acabava ajudando bastante o time nessa parte. Só que aqui a gente tem um ponto, a gente tem um problema, né? Baldé, ele não marca tão bem quanto o Condé. Claro, ele não marca, ele não é esse marcador todo. E é evidente que talvez você ache que, por exemplo, o Condé joga muito ofensivo, mas não é bem isso. A linha sobe, todo mundo sobe junto, então todo mundo vai lá pra frente. Mas isso não quer dizer que Condé é um lateral muito ofensivo. Na verdade, Condé é um lateral balanceado com uma pegada mais defensiva, porque ele era zagueiro. Ele sabe jogar na zaga, que é um a mais de marcação. Então ele acaba sendo muito competente no lateral em marcação. Baldé nem tanto. Baldé é um pouquinho mais exposto. E aí tem o Gerard Martins, que eu gosto mais da balança defensiva dele. Eu acho que ele marca um pouquinho melhor. E Baldé, cara, ele é um cara que é pra dar essa amplitude pro campo. Só que com o Nico Williams aqui, meio que tu não precisa. Porque o moleque sozinho foi dar conta ali de ficar ganhando duelo toda hora. É a pira dele, cara. Então, talvez Baldé tenha que melhorar um pouco a parte defensiva. E melhor do que vender ele, é manter ele e tentar treinar ele nessa parte, melhorar ele nessa parte. Porque ele não necessariamente é ruim. É tipo o Alphonso Davies, é um jogador muito ofensivo, mas que, cara, quando quer marcar, ele consegue, cara. Ele tem físico pra isso. Eu acho que o Baldé entra na mesma casa. É um jogador que só tem que treinar um pouco mais nessa parte, cara. Aí nós temos Frank de Jong, Marc Caçador no meio de campo. E lembrando que tem a opção de Marc Bernal como um extra aqui. Porque você tem que ter pelo menos algumas opções extra por causa de crise de lesão, né? Que sempre pode acabar acontecendo. Na temporada você não pode ser refém dela, senão você pode perder muita coisa com isso. Então você tem que manter um elenquinho a mais ali. E aí nós temos Pedri e Ezequiel Palacios como reserva de Pedri. Ezequiel Palacios é uma opção muito sólida pra estar aqui, pra você ter mais um cara mais cerebral. É um cara que passa muito bem, consegue botar a bola pra frente toda hora. E ele vai brigar posição com Frank de Jong. Talvez por uma questão de encaixe, ele seja uma opção melhor do que Frank de Jong, ok? Eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Que talvez ele seja essa opção extra que tá faltando no elenco do Barcelona, ok? Porque pode ser que você perdendo Pedro na temporada, bota Palacios e ele vai continuar fazendo a bola aí pra frente. E Frank de Jong, eu vou falar uma coisa aqui muito interessante dele. Ele não tá jogando o melhor futebol do mundo, ele joga um melhor futebol com outro tipo de sistema tático, com outro tipo de treinador, jogando como segundo volante box to box, mas ele não é um jogador ruim, ele não deixa a desejar e ele faz o papel dele bem. Ele conseguiu se adaptar a esse futebol. Os primeiros jogos dele eu não gostei, inclusive eu não tava falando de desempenho físico porque ele voltou de lesão. Ele não estava jogando direito. Eu vi o jogo. Tem muito torcedor que viu falar que não, ele era por causa... Não, não era. Ele não estava jogando direito, ele não estava conseguindo se adaptar ao papel. Só que com o tempo ele se adaptou. Não tem como eu imaginar que isso vai acontecer, porque nem você poderia, porque não era o estilo de jogo dele. Só que esse cara, ele é tão qualificado em passe e também ele tem um posicionamento e inteligência ali pra ficar bem em campo, que ele conseguiu se adaptar. Ele não tira o melhor dele, não é a melhor versão do Frank de Jong e eu acho que não vai ser, mas ele também não deixa a desejar e não tem no mercado outra peça que venha substituir ele tão bem por um preço razoável. Então vale a pena manter. Mas assim, Frank de Jong tem que reduzir o salário. Eu volto a falar, cara, o salário dele é absurdo. Com o salário que ele tá hoje, é difícil de manter. É melhor ir atrás
atrás de outra peça, cara. Porque, pô, é muito dinheiro, cara. É muita grana. Isso ferra o elenco inteiro do Barcelona. Então, se ele reduzir, acho que dá pra manter ali. E como ele não deixa a desejar, ele nunca vai ser um problema em um jogo grande, é bom de ter no elenco. Nunca vai ser aquele 100% teórico, mas ele entrega pelo menos ali um 80, né? Até porque é um excelente passador também, consegue distribuir a bola muito bem. A questão do passe dele, que sempre foi uma coisa de muita qualidade, assim como o Kovacic, que também é um segundo volante box-to-box e tem um passe excelente, os dois ambos nessa parte conseguem ser muito bom. Inclusive o Kovacic é o substituto direto de Rodri como primeiro volante, consegue fazer um papel excelente também. Era uma coisa que também me surpreendeu muito. Eu pensei que ele seria utilizado de outra maneira, mas o treinador conseguiu utilizar porque ele tem esse passe a mais, assim como o De Jong, né? Então, deixando bem claro, eu não odeio o De Jong, inclusive quem tá mais tempo no canal sabe muito bem o quanto eu gosto de Frank De Jong, cara. Assim, é um jogador que eu queria no meu time e eu acho ele um jogador muito bom, cara. Sempre achei ele extremamente competente, sempre coloquei ele ali junto de Valverde ali como jogadores de níveis parecidos. Acabou a explicação. Rafinha e Dani Olmo como 10, eu acho que a Rafinha nessa posição seria melhor pra ele hoje. Eu vi jogando de 10 na temporada, achei jogos interessantes, ele fez um papel muito bom. E uma coisa que eu amei de Rafinha como 10, quem assistiu provavelmente pode comprovar o que eu tô falando, é a proximidade que ele fica de um ângulo melhor de chute pro pé dele e também com o Lamine Yamal. A conversação Rafinha e Lamine Yamal é muito boa, porque Rafinha consegue dar passe-chave muito fácil e Lamine Yamal também. Então um pode jogar pro outro. Não só isso, ele pode jogar atacando um pouco as costas do 9 dele, e aí ele pode ficar mais perto do gol, em uma posição mais central. Rafinha tem finalizado muito bem de fora da área, Rafinha tem finalizado muito bem de primeira, né, com aquele toque decisivo ali. Vocês viram aquele gol ali que ele fez na Inter de Milão, que foi basicamente nessa vibe, né, de estar ali mais perto daquela posição. Ele praticamente parece um ponto segundo atacante ao mesmo tempo quando ele tá na ponta esquerda, então seria melhor botar ele logo de 10, cara. Ele pode ser esse 10 que tá faltando aí no elenco, um bem mais ofensivo, que pode trazer gol, pode trazer uma jogada de cabeça, que pode trazer um lance decisivo. Por isso eu modificaria ele pra essa posição. Aí na reserva dele nós temos Dani Olmo, que também cumpre esse papel, pode jogar nas pontas também, nas duas pontas, né? Ele pode quebrar um galho nas pontas. É um jogador que joga muito bem, que tem um drible e tudo mais. Não acho que mereça ser titular, falta futebol pra titularidade dele. Quem sabe se ele evoluir e tentar pegar uma posição, mas com essa galera aqui é difícil ele achar uma posição pra ele. Então ele vai ser realmente um reserva ali. E é bom pra questão da condição física dele. Ele é um jogador que tem uma condição física muito ruim, ele se lesiona muito. Na direita do campo nós temos, né, na ponta direita, Lamine Yamal e Johan Bakayoko. É bem simples. Assim, Yamal precisa de um reserva que mantenha e conserve qualidades que ele tem em campo. É isso. Então, você não pode contratar um reserva pra ele que não consiga manter o mínimo do drible e de ganhar duelo e de gerar jogo. Então, pensando nisso, eu trouxe um jovem talento ali que é bom também. Não seria tão caro assim e que é provado em Champions, né? Já jogou Champions e é um cara que garante duelos em Champions. É evidentemente que ele tá muito abaixo de Yamal e não tem como arrumar um reserva à altura de Yamal, porque é caro pra caramba, meu amigo. Não tem como. Então, você torcedor que vai ficar bravo com a escolha, entendam que não tem como você pagar um super salário e ainda garantir pro cara que ele, tipo, vá continuar no elenco como reserva, porque ele não vai querer, ou ele não vai aceitar, ou ele vai ser muito caro que não vai valer a pena. Então eu tenho que trazer um cara que consiga ser esse reserva. Se Bakayoko rejeitar o Barcelona, ele é maluco. É simplesmente isso. Então é uma opção, cara, que pra ele seria maravilhoso. Ele vai ganhar um salário um pouquinho melhor e ele vai estar num lugar, cara, onde títulos aí provavelmente ele tem de garantia nos próximos anos de ganhar. Então, cara, Bakayoko tem que ir pro Barcelona se ele sofrer uma proposta, cara. Então o meu pensamento é muito esse. E ele mantém, né? Ele conserva o duelo, né? Ele é um cara muito qualificado em duelo. Isso aqui eu não tenho dúvidas que não importa a liga que ele for, ele vai ganhar duelo aí. É uma garantia. Ele é muito forte fisicamente, rápido e tem um drible que é de qualidade. É um repertório bem menor, né? Eu acho que ele tá no nível ali de um Antony pra cima. E é isso. É um Antony mais pra cima, só que vai evoluir um pouco mais ali na carreira. Então é uma opção sólida de reserva, é claro. E aí nós temos Nico Williams, que é uma contratação que eu iria atrás de qualquer jeito. O salário dele é muito alto. Mas se ele quiser jogar no Barcelona junto de Lamine Yamal, garantir títulos, ele reduz o salário dele, cara. É simplesmente isso. Não tem como manter, cara. O Barcelona não tem essa grana toda, vai ter que reduzir um pouquinho. O salário dele não é ruim, mano. Pô, ganhar um milhão a menos ali, ganhar 11 milhões de euros. Pô, tá mal? Não tá, velho. Olha a idade dele. O Barcelona vai resolver os problemas financeiros no futuro e vai poder pagar mais a ele. Então ele pode aumentar o salário dele no futuro, se ele for muito bom. Então, cara, é uma questão dele entender o momento, cara. Aí põe um salário ali em bônus, né? Ganha 9 mais 2 de bônus e vai mantendo assim, cara, pra poder ajudar o clube, tá ligado? Eu acho que é um momento dele entender que, cara, é bom tá ao lado de Yamal, velho, porque a garantia de títulos é muito grande. Então é um jogador, cara, que talvez ele abra essa exceção pro Barcelona. Existe essa chance. Eu acho que vale a pena, porque ele quer jogar lá. Os jogadores que estão lá querem ele lá. Então, cara, é uma mistura que particularmente eu gosto. E eu não acho que ele serve como reserva, porque ele tem que ser titular. Então, eu faria essa modificação de Rafinha pra cá exatamente por causa disso. Por último, nós temos aqui Geni Katamo, do Sport, uma contratação super esquisita, mas eu trouxe ele porque ele é meio que coringa. Ele pode jogar várias posições de campo. Ele pode jogar na lateral direita, ele pode jogar na lateral esquerda, ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de ala, ele pode jogar de um monte de posição. Pra opção tática, opção técnica, para o treinador ter de opção na hora que ele for fazer modificações na sua formação, jogar um outro estilo de futebol. Até quando você perder um Baldé, você tem um jogador mais incisivo na lateral, talvez ele possa cumprir esse papel. E aí ele seria um reserva direto pra uma crise de lesões. É um jogador que ainda conserva a qualidade ali em questão de duelo. Essa é uma parte que eu acho que ele vai entregar também. Então você vai ter um driblador ali que abre espaço em campo, que finaliza minimamente bem. Ele vem aqui só pra ser uma opção. E pode ser uma opção que entre, jogue, ajude o Barcelona
Barcelona seja opção tática e daqui a 2, 3 anos seja vendido por 50, 60 milhões de euros na valorização dele. Então é um jogador que você vai pagar mais barato ali pro esporte pra depois você vender mais caro, que tem um potencial legal ainda e joga um belo futebol. E é claro, indo pro Barcelona, tu valoriza automaticamente, assim como ir pro Real Madrid te valoriza como jogador. Então é uma questão de que o time dele é tão grande que vai acabar valorizando o jogador. Por último, nós temos Gyökeres e Ferran Torres, mas principalmente Gyökeres aqui, cara. O Barcelona hoje, se ele conseguisse vender Lewandowski e botar a grana em Gyökeres, cara, e juntar uma grana e botar nele, contratar ele por um bom salário, seria o paraíso pra eles, cara, porque eles se teriam um 9 brutal, mano. Brutal pra botar na posição dele, que particularmente, cara, tudo me indica que ele é até melhor que Lewandowski hoje jogando futebol. Pode ter gente que discorda, porque é a Liga Portugal, mas ele também já é provado em Champions, né, e provado em Seleção Nacional, então é um cenário um pouquinho diferente, né, não é um jogador que, só jogou na Liga Portugal, não, ele é um jogador que jogou em vários cenários. E Gyökeres, cara, ele é um monstro, eu já falei, pra mim ele é um dos melhores dessa janela, não tem o que falar. O valor também pedido pra contratar ele não é nada absurdo, 70, 75 milhões de euros. E também o Barcelona pode negociar ali também com o time do Sporting, tem muitas coisas que o Barcelona pode fazer, como emprestar jogadores da base, que eu inclusive acabei de falar, pra jogar lá durante um tempo, pode ajudar muito o time. O Barcelona tem como negociar o tal do Gyökeres, mas teria, evidentemente, que vender um Gavi, vender Lewandowski pra juntar grana e poder botar nesse jogador, é claro, né? É um sonho, por isso que eu falei tanta palavra teórico, né? Um elenco teórico. Se o Barcelona tivesse vendido a base, o que é que ele poderia fazer? Isso aqui, cara. E agora a dúvida vai ficar na cabeça de vocês. Vocês, torcedores do Barcelona, vão me responder. Esse elenco é ou não é melhor do que o que vocês têm hoje? Vamos lá, me responda aí na aba de comentários. Não precisa só me xingar não, mano. Pode responder na aba de comentários mesmo. Enfim, cara, esse vídeo aqui tá chegando no fim. Eu agradeço a presença de todos. Agradeço a todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira, com like, com qualquer outra coisa, compartilhamento e tudo mais. Podem ficar à vontade pra comentar o que quiser. Muito obrigado pela sua presença. Tchau.